Ejaculação precoce. Talvez você não saiba, mas este é um problema muito comum e que afeta milhões de homens ao redor do mundo. Porém, é provável que você se sinta como se fosse o único a enfrentar essa barra. Como eu sei disso? Posso afirmar que conheço na pele esse problema e te adianto 3 notícias. A primeira, é possível se livrar desse problema. A segunda, é simples, mas não é nada fácil. E finalmente a terceira, você não está sozinho. Eu conheço profundamente esse problema não porque sou médico, sexólogo ou terapeuta, mas porque sou um cara comum que venceu definitivamente a ejaculação precoce e sei como ajudar os que sofrem com o mesmo problema. Esse é um fator que impede qualquer um de ficar de bem com tudo, mas todos são capazes de chegar onde cheguei. Todos mesmo. Depois de muito refletir, tomei a decisão de compartilhar o caminho que percorri e até onde consegui chegar. Sim, existe um destino e existe um caminho, sem ter que dar as voltas que eu dei. Também existe um veículo, que é opcional, e um mapa, que vai lhe guiar nessa jornada. Mas vamos por partes. Para aproveitar melhor o conteúdo, eu sugiro que você não perca a sequência. Isso fará toda a diferença. Para contar a minha história, primeiramente terei que regressar alguns anos de minha vida. Alguns bons anos. Afinal, quando se é adolescente, quase nada é um problema na vida. Mas lembre-se dessa palavra: quase. Digamos que se trata de um flashback, como nos filmes. Eu sei o que você deve estar pensando. Será mesmo que ele está falando sobre ejaculação precoce? Isso não é para ser um problema? Calma, é sim um problema, mas estou aqui para mostrar o quanto aprendi ao enfrentá-lo e ao tomar as decisões certas com relação a esse problema. Em outras palavras, pretendo lhe mostrar que a ejaculação precoce não é um fantasma ou ser mitológico como todos dizem que é, mas foi assim que eu enxerguei durante muito tempo. Então, vamos começar logo. Lá estava eu, por volta dos meus 15, 16 anos, ao lado de minha namorada. Juntos, nós começávamos a descobrir e explorar os primeiros momentos de intimidade. Naquela ocasião, estávamos quase sozinhos, namorando. Mais uma vez, tudo estava indo bem, mas de repente ficou quase tudo bem, porque mais uma vez eu quase consegui controlar todo aquele impulso que vinha de dentro. E mais uma vez, tive que dar uma desculpa à minha namorada para poder sair de fininho sem dar muita bandeira. E é claro, minha desculpa foi quase convincente. Essa foi uma época em que fiquei bom em arrumar desculpas. Inventei de tudo um pouco para driblar o constrangimento, mas depois de um tempo eu já estava sem desculpas na minha lista. É bom lembrar que naquela época, apesar de incomodado com a situação, ainda acreditava que tudo aquilo era normal. Alguns amigos me contaram casos parecidos e eu pensei que era apenas uma fase pela qual passávamos na vida. De fato era, mas quando deixamos de ser adolescentes, e você sabe disso, a vida não parece mais tão colorida, principalmente para quem tem que viver com algum problema ligado ao sexo. Então vamos avançar alguns anos à frente. Após ter vivido todas as fantasias da vida sexual, resolvi passar para o próximo nível. Me casei. Logo no início do meu casamento, tentei de todas as formas manter meu desempenho sexual satisfatório e não ficar no quase para sempre. É claro que quase deu certo, mas eu não me dei por vencido e resolvi usar mais uma vez artimanhas para camuflar o que já estava aparente há muito tempo. Se deu certo? Bom, algumas vezes sim, outras não. Mas o que aconteceu foi que eu estava cada vez mais longe do quase feliz e cada vez mais perto do nada feliz. Vou tentar explicar o porquê. O sexo pode estar ligado somente à atração física, assim como ao afeto, carinho, amor. Muitas vezes é uma mistura de tudo isso, mas em todas as vezes acontece basicamente da seguinte forma: um homem e uma mulher se unem, têm uma relação sexual, atingem o orgasmo e depois curtem o momento. Agora, imagine que você esteja na cama com uma mulher e quando tudo está apenas começando para ela, praticamente já terminou para você. Bom, o que você faz? Você continua, é claro. Você se esforça para continuar. Quero dizer, você se força a continuar, pois já não tem os hormônios jogando a seu favor. É claro, você quer ver sua parceira feliz e satisfeita. Nós homens temos grande prazer em satisfazê-las, pois isso coloca nossa autoestima e confiança lá em cima. O relacionamento fica mais forte e todas as áreas da vida são afetadas positivamente. O contrário também é verdadeiro. O problema é que quando você não consegue esperar por ela, é como se a gasolina acabasse a alguns metros ou quilômetros da linha de chegada. Você já não está mais no clima, certo? O nível de energia foi lá para baixo. Era exatamente o que estava acontecendo. E eu me sentia muito incomodado com aquilo. Já não estava tão confiante e me vi preso em um ciclo envolvendo minha cabeça e meu desempenho. Após a ejaculação, eu me sentia correndo uma maratona. Não que eu não tenha bom preparo, mas é que sexo não se trata apenas de esforço físico, trata-se de prazer. E para mim, o esforço despendido nessa parte muitas vezes sucumbia o prazer. Isso é mais comum do que você imagina. Depois, quando comecei a ajudar outros homens com essa questão, eu descobri que muitos evoluem essa situação a ponto de passarem a evitar o sexo, piorando cada vez mais o ciclo. Aliás, eu descobri muitas coisas mesmo que eu nem imaginava. Ei, isso não é pra ser assim. Sexo é puro prazer, é uma dádiva de Deus. Bastou eu ter consciência disso para tomar uma decisão. Uma decisão tão óbvia que até você, que não sabe quase
quase nada sobre a minha vida tomaria por mim. Eu precisava de ajuda. Naquele momento, eu resolvi dar um basta em tudo e declarei guerra à ejaculação precoce. E o primeiro soldado que recrutei para isso foi minha mulher. Contei a ela que estava incomodado com a situação e, para minha surpresa, ela disse: eu também. Mais surpreendente ainda, ela já tinha pesquisado mais sobre o assunto do que eu. Ela já estava preparada para a guerra há muito mais tempo do que eu. Impressionante, não é mesmo? Se você tem problemas de ejaculação precoce, eu imagino o que esteja passando sobre sua cabeça nesse momento. Algo como, meu Deus, quer dizer que ela também pode estar incomodada com isso? Sim, muito provavelmente. E acredite, se estamos falando de uma companheira de verdade, não há do que se envergonhar. É um desafio, mas talvez você até consiga colocar uma dose de bom humor e conversar com ela sobre o assunto. Se ela está ao seu lado até agora, ela estará ao seu lado nessa guerra também. Acredite em mim. Bom, minha luta efetiva contra a ejaculação precoce estava apenas começando. Se você pensa que foi fácil, está muito enganado. Mas no final, eu aprendi com cada situação. É uma pena que eu só consegui perceber isso depois. Ah, tudo bem, o que importa agora é que eu cheguei ao destino. Ah, vamos deixar tudo mais claro. Quando eu digo destino, entenda como controle da ejaculação para prolongar a relação sexual por tempo suficiente para que a parceira tenha pelo menos um orgasmo antes de você, por meio de penetração. Imagine-se chegando a esse destino. Como seria a sua vida sexual? Imagine como você se sentirá mais seguro e confiante. Ah, e como você seria visto pela sua mulher? Sim, você pode chegar lá. Muitos e muitos homens, por um caminho ou outro, já chegaram lá também. A diferença é que eles não voltam para nos contar o caminho, não é mesmo? Pois foi exatamente isso que eu fiz. Depois de um tempo, eu registrei tudo. E se você quiser, no final, vou te apresentar o material que escrevi. Ele é como um mapa que revela o que você deve seguir. Ou seja, a solução definitiva. Contar o meu caminho é importante, porque você vai adquirir toda a minha experiência sem ter os gastos e desgastes que eu tive. Afinal, o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu quero compartilhar isso contigo, se você quiser, é claro. Aliás, eu gostaria de compartilhar isso não com todos que precisem, mas com todos que realmente querem. Existe uma grande diferença aqui, e certamente refletirá nos resultados. Você está decidido a vencer essa guerra? Você está preparado para começar hoje mesmo? Se você é do time dos que responderam sim, parabéns. Conte comigo. Saiba que nessa guerra, uma das principais armas que você pode ter é informação de qualidade e conhecimento. Eu posso te proporcionar isso, mas puxar o gatilho da arma é com